Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um Choque de Cultura Cast. Chocando! O podcast que te deixa em choque. Bom, hoje nós reunimos um quadro muito especial de especialistas para comentar sobre a Guerra Civil Espanhola. Temos Gabriel Braz, eu, Hugo, Lucão e Thales. Então, Gabriel, conta mais pra gente desse assunto aí muito quente. Quero falar pra vocês e pra todo mundo que tá ouvindo a gente que nesse papo eu vou ser franco, hein? Bom, a gente vai falar da Guerra Civil Espanhola, né? Então a gente tem que falar antes da Guerra Civil Espanhola do que aconteceu mais ou menos ali por volta de 1898, quando a Espanha perdeu as suas colônias de Cuba, Filipinas e também do Panamá para os Estados Unidos. Isso aí fez com que o exército ficasse com certo ranço dos políticos civis da Espanha. Bom, segundo Hobsbawm, aquele momento na Europa era de tensão entre esquerda e direita. Esquerda entrava no poder, direita saía, e assim ia. Não era diferente na Espanha, né? Então, ali no segundo governo da Segunda República Espanhola, um presidente chamado Azanha assumiu, e ele era de esquerda. Então, veja só, na Espanha tinha o partido Frente Popular, de esquerda no poder, do Azanha. Tinha a SEDA, que era um partido de direita, liderada pelo Gil Robles, e a SEDA perdeu as principais cadeiras, a maioria das cadeiras na Corte Suprema da República Espanhola. Isso fez com que surgisse um outro partido, a Falange Fascista, que foi formada por Primo de Rivera, um antigo conhecido da República Espanhola, que ele deu o primeiro golpe, antes da Segunda República, no monarca Alonso XIII. Então, Primo de Rivera liderou a Falange, inspirada no fascismo de Mussolini, né? Então eles defendiam um Estado totalitário com o uso de violência. Abominavam o comunismo, não se esqueça disso. E aí a Falange tomou corpo, ganhou cada vez mais corpo. E também, a gente não pode esquecer dos militares, que se sentiram escanteados desde 1898, quando perderam as colônias. A única colônia que a Espanha tinha era o Marrocos. E foi justamente lá que começou o levante da Guerra Civil Espanhola. Em 17 de julho de 1936, no Marrocos, o general Franco, com mais 24 mil homens, inicia o levante. E eles planejavam tomar o controle do país no dia 22 de julho. Isso se prolongou muito porque o presidente Azanha, ele viu que necessitava de pessoas armadas nas ruas para deterem os chamados nacionalistas. Armou então as milícias dos sindicatos de esquerda. E graças a essas milícias conseguiu-se prolongar a guerra. Nesse contexto de conflitos nacionais dentro do território da Espanha, nós também tivemos movimentos importantes vindos do exterior, como por exemplo, a República Francesa tinha ideias logo no início da guerra de intervir, porém o que prevaleceu não foi o caso, porque no mesmo ano a Liga das Nações, o embrião da ONU, se assim podemos dizer, se reuniu em Londres e fez o famoso Acordo de Londres. Nesse acordo, vários países, inclusive os principais do liberalismo na época, França, Inglaterra e Estados Unidos, se comprometeram a não intervir diretamente na guerra, e nem indiretamente. Foi o caso também da assinatura de Itália e Alemanha,
coisa que sabemos que não deu muito certo, porque ambos descumpriram regularmente o acordo e mandaram não só tropas, mas também muito material bélico e também custearam muito da falange fascista a assumir o poder na Espanha. O principal motivo dos alemães era porque eles não queriam ficar apertados no meio da Europa por causa da Espanha, em teoria, ser socialista, né? A República Espanhola. Bom, nesse contexto, nós podemos citar que os Estados Unidos também, de forma, digamos, indireta, interveio. Afinal, a Texas Oil Company, ela vendeu petróleo para o lado dos franquistas, coisa que o governo não impediu. Ou seja, os caminhões de batalha, os principais veículos da época eram abastecidos justamente com petróleo norte-americano. Nesse contexto, nós tivemos como exemplo também os soviéticos intervindo diretamente na guerra, com envio também de tropas e material bélico. A Espanha logo se tornou um campo, entre aspas, de diversão da URSS e a Alemanha, usando sobretudo o território espanhol como laboratório. Nesse contexto vão surgir, inclusive, os testes de uma família de tanques leves soviéticos chamado T. O famoso BT-5 e o BT-26 foram enviados para o território espanhol. Os testes não foram agradáveis e o tanque foi modernizado e foi desenvolvido a partir desses testes em solo o T-34, o tanque soviético mais famoso e popular da história, o tanque durante a Segunda Guerra Mundial. Nisso também, os alemães foram os principais responsáveis por esse laboratório, ou seja, esse parquinho de diversões. Afinal, eles foram responsáveis pelo desenvolvimento e aprimoramento de muitas das suas táticas militares e equipamentos. Muito dos seus ases foram feitos em território espanhol, lutando justamente contra os soviéticos, o que podemos ver que já era um prelúdio daquilo que aconteceria anos depois, a Segunda Guerra Mundial, que reunimos italianos, alemães contra os vermelhos. Nesse quesito foram testadas as teses de Hans Guderian, um famoso general alemão, sobre a Blitzkrieg, a guerra relâmpago. Seu principal diferencial sobre as outras estratégias da época? Simples, o vasto emprego de carros de combate e tanques. Ou seja, o objetivo era você chegar velozmente no inimigo, fazendo ele ficar em choque. Também foram testadas as táticas de bombardeiros prévios e missões aéreas de ataque ao solo. Nisso, tivemos a não intervenção, entre aspas, como podemos ver, dos Estados Unidos, apesar que eles realmente não venderam material bélico para a Espanha, dado o fato que o governo da República Espanhola era o governo legítimo na época, já que Franco tentou dar um golpe e conseguiu posteriormente, já dando o spoiler sobre o final. Bom, nisso, o governo legítimo, por causa dessa não intervenção, não conseguiu se armar e comprar armas. E nisso tivemos o famoso caso do Ouro de Moscou. Esse foi um episódio onde a República Espanhola mandou toda a reserva de ouro de Madrid diretamente para Moscou, com medo da captura dele pelos franquistas. Essa expressão foi popularizada posteriormente na Guerra Fria, sendo o fator de subversão e patrocínio da União Soviética, coisa que na Espanha tinha um outro sentido. Bom, então, a gente vê que o conflito nacional espanhol fez muito mais do que apenas no seu interior, né? Então, para a gente pegar esse final de guerra civil, já com a União Soviética fora, não municiando a República, né, ficava quase impossível de uma vitória, né, da democracia. Então, já em 1939, nos primeiros meses, a Catalunha cai, e aí o presidente Azanha foi feito prisioneiro e depois morto. Então,
no dia 1 de abril de 1939, o general Franco, ele declara o fim da Guerra Civil e a Espanha viveria na Espanha franquista por 40 anos. É isso. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas. Eu vou realizar uma análise da Guerra Civil Espanhola a partir da ótica das competências e habilidades proposto pela BNCC e o Currículo Paulista. Esses dois documentos traz de forma geral e específica as habilidades, o comportamento que o historiador precisa realizar para que o ensino-aprendizagem ocorra, né? Tanto para a construção do conhecimento com seus alunos e também no quesito avaliação de currículo. As competências gerais da BNCC são a comparação, a contextualização e o exercício da interpretação, seja de um texto, de um objeto, de uma obra. Todo o conhecimento sobre o passado ele é também um conhecimento do presente, elaborado por distintos sujeitos. O historiador ele indaga com vistas a identificar e analisar os significados de diferentes objetos, lugares, temporalidades e saberes. O passado que deve impulsionar a dinâmica do ensino e aprendizagem na história, e é aquele que dialoga com o tempo atual. A relação entre passado e presente não se processa de forma automática, pois ela exige um conhecimento de referências teóricas capaz de trazer inteligibilidade aos objetos históricos selecionados. Diferentes formas de percepção e interação com o mesmo objeto podem favorecer, sim, uma melhor compreensão da história, das mudanças ocorridas no tempo, no espaço e especificamente nas relações sociais. Segundo a BNCC de 2020, existem 7 competências específicas a ser desenvolvidas no currículo da história. A primeira competência é compreender os acontecimentos históricos, as relações de poder e os processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, ao longo do seu tempo e em diferentes espaços. Segunda competência, compreender a historicidade do tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação das estruturas. Terceira competência, elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos. Quarta competência, identificar interpretações que expressam visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação ao mesmo contexto histórico e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos democráticos. Quinta competência, analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados históricos. Sexta competência, compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. E a sétima e última competência, produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais e informações de comunicação de modo crítico, ético e responsável. Com base nas 7 competências apresentadas, a gente pode tentar problematizar esse contexto da Guerra Civil Espanhola. Por exemplo, a Guerra Civil foi uma disputa entre nacionalistas fascistas e comunistas e posteriormente acabou destruindo os principais centros urbanos da Espanha e serviu como um anúncio da Segunda Guerra Mundial que estaria por vir. Quais os significados a Guerra Civil ela carrega? Qual a sociedade a produziu? Qual foram as consequências da guerra? Que novos significados lhes são atribuídos hoje e por quê? Então, essa comparação, a contextualização e a interpretação, ela faz parte do exercício do historiador e também faz parte do processo de ensino-aprendizagem que deve ser desenvolvido dentro da sala de aula ou dentro da disciplina de história.
Gente, agora tendo esse apanhado geral que o Gabriel e o Hugo te falaram a respeito da contextualização do processo histórico que propiciou essa guerra, esse conflito da Guerra Civil Espanhola, e também a alusão à nossa BNCC e aos currículos nacionais que compõem e integram a educação do país, feitos pelo Lucas, e também as competências específicas da história e para que ela deve ser estudada e como ela deve ser abordada, eu irei elucidar algumas práticas pedagógicas que podem trazer à tona essa prática, a prática educativa para abordar esse tema específico e, como nós já vimos, muito importantes para a contextualização de um evento que vai ter uma fortíssima influência no mundo todo, que é a Segunda Guerra Mundial, inclusive no Brasil, como os alunos irão estudar a posteriori. Bom, para que isso ocorra, essa prática pedagógica seja concretizada, a gente precisa fazer um juízo daquilo que será realmente estudado. E a Revolução Espanhola não é algo abordado naturalmente nos currículos que nós temos na base da educação. Há apenas algumas escolas particulares que têm um modelo de apostilas e tal, abordam isso, mas de forma bem simplista e bem superficial. Inclusive o quadro de Guernica, que foi uma obra famosa do Pablo Picasso, que retrata um ataque da Luftwaffe, né, que é a Força Aérea Nazista, em território espanhol, é famoso e às vezes aparece em algum exercício, em alguma box de apostila, fazendo um remember, né, uma parte que relembra esse processo, mas nunca abordando ele de forma direta, como aqui fomos mais claros em relação a isso. Então, à luz dessa reflexão, a gente poderá abordar, trazer à tona aspectos de identidade dos alunos para com esse processo. E para isso nós vamos utilizar a ideia das inúmeras e muito relevantes para o Brasil imigrações dos espanhóis aqui no nosso território. Porque esse contexto todo de conflito foi um palco de imigrações para diversos lugares do país, inclusive o Brasil. E para que isso seja mais palpável para os alunos, podemos elencar dentro da sala de aula pessoas, alunos que têm ascendência espanhola, ascendência italiana e de todos esses países que vieram a ser governados por governos fascistas, para que haja uma identidade em relação a esse período. Nesse sentido, o professor poderia fazer uma exposição, mostrando fotos dos parentes que vieram desses países, objetos que esses avós, bisavós, tataravós tinham e que os alunos ainda guardam em casa ou na casa dos avós, para levar e mostrar como que o que eles trouxeram, como era essa vida de imigrante, e também para que essa aula não fique no campo abstrato e distante, coisas que aconteceram há muito tempo na Europa e coisas que acontecem aqui no Brasil. Isso faz com que a identificação para com o aluno seja mais efetiva e a aula seja melhor aproveitada. Outra prática que não é tão simples, mas é algo que vai trazer muito da identidade para dentro do aluno e vai inclusive fomentar a consciência histórica dele, é a utilização do jogo interpretativo. O jogo interpretativo nada mais é que um jogo cooperativo e colaborativo entre vários personagens, e esses personagens estarão dentro de um ambiente, e o professor poderá propor nesse ambiente o ambiente da própria Guerra Civil Espanhola. Então, os alunos, por meio do jogo, do RPG, irão estar nesse ambiente de conflito e eles conseguirão sentir na pele, entre aspas, dos personagens, no caso, como foi esse caos político e essa guerra que causou destruição e morte, e também isso fará com que os alunos se interessem mais e tenham um engajamento mais efetivo para quando se tratar da Segunda Guerra em si, que é algo que, em teoria, é mais relevante, tem uma proporção muito maior e é mais estudada no nosso currículo, e não seria cabível abordar a Segunda Guerra apenas como um jogo. Então, deixaria esse ensaio, entre aspas, da Segunda Guerra, que é a Guerra Civil Espanhola, para com uma prática mais pedagógica, mais light, mais leve, para que os alunos já possam preparar a sua cabeça, né, para ir para um conteúdo mais complexo e mais pesado,
com um certo teor de criticidade maior. Então é isso, muito obrigado. Esse é o nosso podcast e esperamos vocês na próxima. Valeu, a mais.